Estrela Podcasts apresenta mais um capítulo da história que você ainda não ouviu. Estrela FM. Estrela FM. Valmir saiu da sua cidade para me ajudar e contratou 2 bons advogados. Foi um verdadeiro gesto de irmão. Como eu fui preso acusado de estar com uma menor, tive vida difícil lá no presídio. Por mais que Ayala pedisse a Marcos que lhe levasse até o presídio para mim ver, ele dizia não e que ela ficasse longe dessa história. Mas como eu ia dizendo no capítulo anterior, Cristina havia perguntado a Ayala o que estava acontecendo porque ela estava agindo daquele jeito. Vendo que Cristina não merecia ser tratada daquela forma, ela chamou Cristina e disse: "Desde quando a senhora me adotou, foi uma verdadeira mãe para mim. Não me deixou faltar nada. Inclusive o que eu mais precisava, amor. Foram 5 anos de muita paz. Se eu preenchi o vazio que a filha da senhora lhe deixou, a senhora também soube preencher em mim o grande vazio que a minha mãe deixou quando partiu. Mas a senhora sabia que o meu pai estava vivo porque eu lhe contei tudo o que havia acontecido. Esse era o risco que a senhora e o meu padrasto ia correr. Porque mais cedo ou mais tarde, o meu pai iria aparecer." Com os olhos em lágrimas, Cristina perguntou se aquele homem era o seu pai e ela disse: "Sim, é o meu pai", sem ter nenhum argumento porque a Ayala havia contado que eu era um bom homem. Cristina caiu em um intenso choro amparada por aquela menina que lhe tinha tanto amor. Aquela doce menina a tranquilizou dizendo que jamais a abandonaria. Quando soube de toda a história, Marcos foi obrigado a retirar a queixa. Fui libertado, mas Marcos, que até então era um bom homem, me obrigou a se afastar de Ayala, que era a minha doce Monique. Eu falei para Marcos que não ia aceitar esse acordo e que ia lutar pela guarda da minha filha. Marcos me disse que sua esposa Cristina tinha depressão e graças a Ayala havia curado e pela saúde da sua esposa ele era capaz de qualquer coisa. E aí, diante daquela situação, o que eu poderia fazer? Eu não podia magoar a minha filha. Mas ao mesmo tempo eu queria a sua guarda. Agradeci ao meu amigo e irmão Valmir por tudo, dispensei os advogados e decidi lutar sozinho pela guarda da minha filha. Foi aí que eu travei uma longa batalha. Valmir me deu um dinheiro e dessa vez não recusei pois estava precisando. Logo de início, o juiz negou a guarda de Monique alegando que eu não tinha estabilidade financeira e nem uma casa para morar fixa. Fiquei muito decepcionado e ela também, porque ela estava dividida entre o amor pelo seu pai e o amor pela aquela mulher que conquistou o lugar de uma boa madrasta. Através de um exame de DNA, consegui provar que Monique era minha filha, mas perdi a sua guarda porque ela legalmente já era filha de Marcos e Cristina. Fiquei muito triste, e me bateu uma forte vontade de beber de novo. Mas graças a Monique, que para eles era a Ayala, consegui me controlar e voltei para o meu barraco. Barraco esse, que pertencia a Marcos. E ali sozinho no meu leito, eu comecei a pensar em Manu, porque Monique tinha os mesmos lindos olhos tristes que me fizeram recordar tudo outra vez. Foi recordando o meu passado que acabei adormecendo. E neste sonho, tive a chance e a oportunidade de rever minha Manu, que me dizia que a felicidade estava chegando, e toda a minha tristeza também estava chegando. Só que era ao fim. Nitidamente, eu via Manu linda como sempre. Ela me dizia que eu tivesse calma e paciência.
pois todo o meu sofrimento estava perto do fim. Mas ela me pediu que recuperasse o registro verdadeiro de Monique, pois o nome verdadeiro dela era Monique e não Ayala. Acordei atordoado, pois o cheiro de Manu estava no quarto. Saí correndo para ver minha Monique e dar a notícia a ela. Fui até o jardim, mas fui contido pelos seguranças de Marcos, que me arrastaram para fora. Eu achava que Marcos era um bom homem, mas me enganei. Ele mandou me matar. Nos planos dele, ele me mataria, e fazia a Ayala que a Monique entender que eu tinha desaparecido. Parecia um plano perfeito para enganar uma adolescente. Mas não existe crime perfeito. Sempre uma marca é deixada para trás. Eu não sei se essa marca foi obra de Manu. Você lembra que quando eu fui surrado um rapaz ajudou Ayala a cuidar de mim, me levando ao hospital? Ah, pois bem, aquele mesmo rapaz estava esperando Ayala para irem à escola naquele mesmo instante em que os capangas de Marcos me colocavam em um carro. Com muita coragem, aquele rapaz que estava parado esperando Ayala pegou o seu carro e começou a seguir o carro dos capangas de Marcos, que na verdade era um dos carros de Marcos. O rapaz, que se chamava Eric, estava com outra garota que, por orientação dele, enquanto ele perseguia o carro que me levava, a garota, que também era amiga de Ayala, ligava para a polícia. Com o endereço certo, iniciou-se uma perseguição. E mais na frente, o carro foi interceptado, e eu consegui sair, graças a Deus, vivo daquela situação. Os capangas foram presos e na delegacia disseram que havia sido contratados por Marcos para dar cabo da minha vida. A polícia foi ao escritório de Marcos para prendê-lo como principal suspeito de uma tentativa de sequestro. Assustado, Marcos perde a cabeça e resolve atirar nos policiais. Eric voltou para avisar a Ayala o que havia acontecido. Ele foi direto ao colégio, pois sabia que ela estava lá. Erika, que era irmã de Eric, e que estava também com ele no carro, foi à casa de Cristina. Ela tinha a triste missão de avisar o que havia acontecido com Marcos. Quando Ayala soube o que havia acontecido com o seu pai, que no caso era eu, ficou desesperada e saiu com Eric à minha procura. Pois nem a polícia e nem ninguém sabia o meu paradeiro. Seguindo a orientação de Manu naquele sonho, eu aproveitei o tumulto, peguei um pouco de dinheiro que tinha, comprei as passagens e voltei de avião para Recife, Pernambuco. De lá, fui de ônibus até Garanhuns, e fui ao cartório pegar a segunda via do registro de nascimento de Monique. Ayala fica sabendo que eu fui assassinado e chora desesperada. Segundo a polícia, um homem tombou enquanto a polícia estava em ação para prender Marcos e os seus capangas. E Marcos, o que aconteceu com ele? Vamos ter detalhes no próximo capítulo. Vem aí, a menina dos meus olhos. Mais uma história de Estrela Podcasts. Ouça amanhã mais um capítulo da história que você não ouviu. Estrela Podcasts.